Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para um especial de 2019, primeiro vídeo do ano, onde a gente vai abordar também os gráficos semanais de alguns papéis importantes para a gente conseguir entender melhor o que pode acontecer nesse ano de 2019. Então 2018 terminou com uma alta no Ibovespa, ele que depois de cair bastante aí em dezembro, fez uma grande alta de quase 3% no último dia do ano para dar uma recuperada no que tinha caído nas últimas 2 semanas, né, voltando aí para os 88 mil pontos. Com essa formação aqui no gráfico diário, ainda continua vivo o ombro cabeça a ombro, né, que a gente estava olhando desde o comecinho desse topo aqui do triângulo, do movimento que ele estava fazendo, tá, que ele podia fazer dois topinhos de cada lado, fazer um ombro cabeça a ombro, na verdade com dois ombros de cada lado, né. A gente já teve um primeiro ombro aqui depois do topo mais alto, que seria a cabeça, e com esse pregão do último dia do ano, a gente está, né, do último pregão do ano, a gente está criando um segundo ombro aqui no mesmo patamar, tá? Se a gente tiver essa mesma formação aqui nos próximos dias, pode-se desenhar então uma figurinha completa e simétrica de ombro, cabeça, ombro no diário, que podia levar o Ibovespa para uma correção, né, de 6 mil pontos, ou seja, uma correção até os 78 mil, 79 mil, agora em janeiro de 2019. Isso é no curto prazo. Se a gente der uma olhada no gráfico semanal, tá? Vou dar uma olhadinha no Ibovespa aqui para o longo prazo. O que a gente vai ver? Né? Vamos abrir aqui nosso gráfico. Primeiro que eu estou vendo o gráfico na escala log, para a gente poder ver diferenças percentuais, né? Então a gente está vendo o ponto mais baixo aqui de 2016, né, com a mínima de 37 mil pontos, até aqui os 87 mil pontos. Se a gente olhar só do ponto de vista de triângulo aqui do gráfico semanal, a gente tem aquela projeção que a gente estava vendo dos 93 mil pontos, ela continua aberta aqui, tá, pelo gráfico semanal. A gente tinha visto lá no gráfico diário também, né, mas pelo gráfico semanal ela continua aberta aqui. E se a gente der uma olhadinha pelo gráfico mensal, isso quer dizer que 78 mil pontos no gráfico semanal pode desmontar essa projeção dos 93. E se a gente olhar pelo gráfico mensal, o que a gente vê é que a gente está fora da área de projeção. Vamos lá, pelo gráfico mensal do Ibovespa, o que a gente tem aqui, né? A gente tem vários triângulos, tá? E a gente tem o gráfico andando entre essas áreas de projeção do triângulo, ou seja, dos triângulos mensais, ou seja, a gente está com uma boa parte de resistência aqui em cima do Ibovespa, segurando o preço. Já segurou aqui atrás, né? Aqui no começo de 2018, quando o Ibovespa começou a subir, ele bateu nessa linha de resistência aqui dos triângulos mensais, segurou, passou 2018 todo aqui nesse limite, chegou de novo aqui, a gente tem um espacinho até 93 mil pontos, que é exatamente o espaço que a gente tem no semanal, que ele pode subir. Essa projeção aqui dos 116 mil pontos, ela está vinculada com um gráfico que não foi rompido para cima, tá? E tem uma resistência que está passando aqui também. Essa resistência que a gente está vendo agora é uma resistência um pouco mais baixa. Então, o que a gente está vendo na junção aqui do Ibovespa diário, semanal e mensal é que existe no curto prazo ainda uma pequena tendência dele ir até os 93 mil pontos. Não tem nada para cima disso nos gráficos que a gente está vendo aqui. O máximo é 93 mil pontos. E nesse meio tempo, a gente pode inclusive criar uma mini projeção de baixa pelo gráfico diário que podia levar o gráfico até a casa dos 78 mil. Tá? A gente pode ver pelo gráfico mensal que 78 mil está no topo, praticamente no topo histórico ainda do índice, né? O índice ficou muitos anos abaixo desse patamar, o 78 estava acima do topo histórico, o 78 foi atingido aí nos últimos 12, 14 meses, tá? Quando a gente chega a primeira vez, começa a fazer máxima histórica, e aí chega lá no comecinho de janeiro, né, de dezembro, janeiro de 2017, 2018, que ele vai fazer essa máxima histórica acima dos 78 mil pontos. Mas de lá para cá, o que a gente viu foi que toda a alta que
se diz muito do Ibovespa, na verdade, pelo gráfico mensal aqui, parece que ela já aconteceu. Ele está no limite máximo. Tem mais uns 5 mil pontos para cima onde ele pode subir, mas tirando isso, ele está no limite máximo das figuras que a gente está vendo aqui no gráfico. Tá? Essa é a análise do Ibovespa. Se a gente pegar pelo Ibovespa futuro, né, a gente teve o último pregão do ano aqui um pouco diferente do que a média. A gente pode fazer a mesma coisa para o Ibovespa futuro, dar uma olhadinha nele pelo gráfico semanal e depois também pelo gráfico mensal. Vamos lá, gráfico semanal. Vamos abrir aqui os nossos triângulos. Gráfico semanal, a gente tem um triângulo muito parecido com o do semanal do Ibovespa à vista, né, apontando para 94.500 pontos, o do à vista estava 93.500. Esse gráfico ainda não está perdido, ou seja, ele está com a projeção em aberto. Tem também o ombro cabeça-ombro, mas ele está muito invertido aqui, né, com o que foi atingido, inclusive aqui na linha da projeção lá nos 91.500 pontos, tá? Tem um ombrinho cabeça-ombro aqui ao contrário invertido, né? Mas o gráfico do triângulo realmente está válido. A gente tem o Fibonacci aqui que também já foi atingido nos 85 mil pontos. Depois ele foi machucado, que tira uma projeção para os 97. Então o que a gente tem no gráfico semanal é exatamente igual ao Ibovespa à vista. E se a gente der uma olhadinha no gráfico mensal aqui do Ibovespa futuro, vamos lá. Gráfico mensal do Ibovespa futuro, a gente vai ver ele também no limite do Fibonacci. Fibonacci projeção de 61,8 apontava 91.667 pontos, a máxima aqui foi 91.800. Então, da mesma forma que no Ibovespa à vista, no Ibovespa mensal e semanal do futuro, a gente também tem o limite do preço máximo presente nos gráficos hoje, né? Ou seja, a alta que a gente está vendo que aconteceu era a alta que era esperada acontecer, né? Não tem nada nos gráficos apontando acima de 100 mil pontos, tá? Inclusive, do jeito que ele está aqui, quem acompanha a minha análise de Fibonacci sabe que toda vez que ele bate no Fibonacci e não passa, a probabilidade dele chegar até a linha preta lá em cima dos 200%, né, no caso está invertido aqui, por isso que ele marca menos 100, né, para chegar lá na linha preta dos 102 mil pontos, por exemplo, a probabilidade diminui muito quando ele bate na linha de projeção, que é 61,8, e não vai. Ele volta, né, e usa ela como uma resistência forte. Tá? Então, tanto no Ibovespa futuro como no Ibovespa à vista, no gráfico diário, semanal e mensal, os 6 gráficos do Ibovespa apontam que a gente está na máxima que era esperada para essa conjuntura toda. Tá? Então chegamos aqui em janeiro de 2019 na máxima. Talvez ele possa subir ainda alguns mil pontos, né? No Ibovespa à vista a gente tem aí 5 mil pontos, até 93 mil de espaço ainda para ele subir, mas é isso que está demarcado aqui, né? Não tem nenhuma outra figura que aponta para nada acima de 100 mil pontos. Eu vou repetir para ficar bem claro, tá? Não tem nada que aponte para 100 mil pontos aqui o Ibovespa, né? Ele está na máxima. Se ele vai cair ou se ele vai continuar de lado aí um tempão, isso aí que são outros clientes também não está telegrafado nada aqui. A gente vai ter que esperar alguma figura aparecer. Ao longo de janeiro provavelmente vai aparecendo essas figuras aí que vão mostrar para a gente se realmente ele vai ou não vai cair ou ficar de lado, mas para ele subir, precisaria de algum fato que não está desenhado hoje no gráfico. Vou mostrar aqui o dólar, então. Dólar que normalmente é no contrário do índice, como o índice está parado, o dólar também está parado, né? O contrário de 0 é 0. A gente tem agora um triângulo menor, né, dentro de um triângulo maior. O dólar estava apontado lá para os 4,20, né? Lembra esse triângulo cinza aqui? Ele apontava lá em cima originalmente para os 4,40. Aqui, ó, tá? Mas depois a gente reduziu essa projeção para 4,20 porque ele machucou o triângulo. Ele voltou para baixo do triângulo aqui, bem voltado, né? Na linha do triângulo do rompimento. Voltou bem voltado, foi de novo, deu uma machucada no triângulo. Como a gente tem o topo histórico do dólar aqui nos 4,21,
que foi testado de novo, inclusive aí em agosto, setembro de 2018, a gente baixa a projeção quando machuca alguma das linhas e a gente baixou para o topo mais forte que existe, que é o topo histórico dos 4,20. Então ele está projetado para um alto de 4,20 o dólar hoje, num prazo mais longo, porque essa figura grandona aqui, e apareceu uma figura menorzinha dessa indefinição aqui de dezembro, tá? Com um triangulinho novo, que mostra para a gente já dois novos horizontes, né? Ou um 3,74 ou um 4,09. O 4,09, se acontecer, não vai ser um novo horizonte, que na verdade até o 4,10 aqui já estava marcado como uma resistência, ele só dá uma continuidade no movimento. Para acontecer esse 4,09, teria que romper a linha verde também é a resistência do 3,92, que a gente viu da cabeçada aí o mês de dezembro todo. Então para cima, aqui o triângulo está chovendo no molhado, ele está só reiterando tudo que a gente já estava vendo nesse gráfico, tá? Mas para baixo ele pode montar alguma coisa que desmonte de vez essa projeção de alta do dólar. Por enquanto, a única coisa que ele fez foi nesse último pregão do ano dar uma machucada feia no triângulo, né? Ele foi lá para dar um rompimento bonito para apontar para o 3,74, mas já volta no mesmo pregão mesmo, de volta para o 3,87, o que significa que ele ainda está cravado na linha. E agora a linha machucada, ele foi testar exatamente lá a banda de Bollinger, né, com a linha machucada. A probabilidade do triângulo ir até a projeção fica diminuta, né, fica menor, diminui. Tá? Então a gente tem aí, pelo gráfico diário, esse triangulinho aqui, mais criando uma indefinição de curto prazo do que uma projeção. Vamos ver então mais gráficos do dólar, para a gente entender onde é que ele pode ir. Primeiro gráfico semanal do dólar que estava em 2016, no patamar também de 4,20, lembra? Bateu lá em cima nos 4,25, né? Voltou, depois tentou de novo uma ida lá para os 4,20, voltou e ficou um bom tempo aqui nessa região dos 3,10, 3,20. Depois ele sai de novo, então o dólar aqui em fevereiro, março começa a disparar de novo, né? E vai direto lá, bem inclinado inclusive para os 4,20, quando ele perde força de novo, ele faz um repeteco aí do que ele tinha feito em 2016, com ainda o agravante de ter montado aqui praticamente um ombro cabeça a ombro. Isso quer dizer que o dólar, se não cumprir essas projeções que a gente está vendo aqui do 4,20 de novo, de fazer um topo duplo aqui no 4,20, pelo gráfico semanal, ele pode, passando para baixo dos 3,80, ele pode montar sim uma projeção de baixa, tá? Mas isso depende de muita coisa passar por debaixo da ponte. Inclusive, a gente tem aí 530 pontos que ele pode voltar, o que levaria o preço de volta lá para casa entre os 3,10, 3,20 que a gente viu em 2016. Então existe uma possibilidade do dólar repetir esse movimento todo aqui, e aí o que nos leva até o gráfico mensal, né? Olha lá, o gráfico mensal mostra um topo duplo no 4,20, né? Com uma linha aqui do meio do caminho nos 3,10. E aí a gente já está extrapolando, porque cada barrinha dessa aqui vai demorar um ano para acontecer, vai ser 2019 inteirinho para definir essa figura aqui, tá? Se ele cair pelo primeiro até os 3,10 lá, tá? E depois ele continuar caindo, a gente vai ter, pelo topo duplo, né, 1.100 pontos para baixo, a gente vai ter o dólar podendo voltar até os R$2, tá? Então se ele perder R$3, a parte mais difícil do dólar, pelo que está traçado no gráfico aqui, é voltar para os R$3. Se ele perder R$3, ele poderia voltar para R$2. O que é interessante dessa análise do dólar é que ela está totalmente descasada da realidade do Ibovespa, né? O Ibovespa não tem nada que aponte ele para cima, tá? Pelo contrário, o Ibovespa está travado lá na máxima, como a gente viu, e ele pode ficar parado na máxima, como ele ficou em 2010, 2011, né? Quando ele chegou lá nos 70 e poucos mil pontos, ficou um tempo lá, tal, vasculhando aquela região, né? O Ibovespa não tem nada, embora ele seja inversamente proporcional ao dólar, mesmo que o dólar tendo possibilidade de cair forte, né? O Ibovespa não tem nenhuma impulsão de preço que mostre alguma coisa para cima de onde ele está, que é estranho, mas é o que está no gráfico, tá? Então o dólar que está apontado lá para os 4,20, tá?
pelo que a gente viu aqui no última vez que ele bateu em 4,20, ele pode sim dar um toque nos 4,20 para depois tentar fazer alguma coisa e cair, mas do jeito que ele está aqui, a simetria ficaria mais bonita se ele fosse para baixo. Se ele for para cima, a simetria dos gráficos aqui não está tão bonita para ele explodir lá em direção aos R$5, tá? Falar então dos papéis, começando pela Petrobras, que depois de uma queda forte do dólar que trouxe o papel de volta para R$20, recuperou aí 10% em 3 dias, né? Voltou para os 22,68. Petrobras, que é um ótimo papel para a gente dar uma olhada no gráfico semanal também, ela que tem uma volatilidade gigantesca, né? O preço que ela estava e a importância que ela tem na bolsa abrem muitas oportunidades de operação com opções, mas muita mesmo. E o que ela nos mostra aqui? A gente está vendo a Petrobras até a greve dos caminhoneiros, né, 27,10. Depois se esborrachou, se recuperou, tá? Voltou para os 27,10 de novo e aí caiu e tá. Esses 27,10 aqui parece que é uma resistência forte, independente do porquê que ela é uma resistência forte. Tá no meio do caminho aqui com esses 21. E para 2019, a gente na Petrobras não tem ainda nenhuma projeção em aberto. Se ela romper os 27,10, a gente tem R$10 aqui até a linha dos 38,2, né? Que seria para cima espelhado 61,8. A gente tem R$10 para cima, ela, se romper 27,10, pode buscar 37,10, tá? Seria a nossa análise de longo prazo da Petrobras, mas hoje não tem nada desenhado. Pelo contrário, ela também está com um topo duplo aqui bem forte em cima do 27,10. Para esse topo duplo dar alguma projeção ruim no gráfico, vai ter que ser para baixo, né? E ela vai ter que voltar aqui para perder a casa dos R$13, para depois cair até, teoricamente, a simetria lá de $1. Isso é uma coisa que parece pouquíssimo provável de acontecer no curto prazo, então a gente não tem por que ficar com medo desse topo duplo, né? Quando ele aponta para uma coisa assim muito absurda, a probabilidade ela se reduz bastante, tá? Então a probabilidade de queda na Petrobras é pequena no curto prazo, tá? Mas a gente tem um caminho longo para ela ganhar uma projeção de alta, que seria ela romper com vontade que esses 27,10 para poder apontar para o 37,10. Falar aqui da Vale 3 que ainda está com a mesma projeção em aberto, né, que ela estava para 43,17. Depois ela machucou o triângulo, a gente subiu a projeção para 48,76, que não aconteceu ainda, mas estava perto de acontecer. Deu uma distanciada aí no último pregão do ano. E a Vale, quem se lembra, foi o nosso papel defensivo aí, né, nas épocas em que o Ibovespa estava rateando lá, de se esborrachar bem mais forte do que ele fez durante uns meses aí no meio do segundo semestre. A Vale estava sendo o nosso papel defensivo, ela subiu muito enquanto o Ibovespa rateava. Quando o Ibovespa se consolidou lá em cima, ela deu uma segurada próximo do topo, tá? Mas longe de montar uma projeção forte de baixa. Então o que a gente tem na Vale aqui? Ela perdeu uma pequena tendência de alta que ela tinha, quando ela perdeu 54,43, tá? E agora a gente vai usar esse 54,43 como uma resistência forte. Se ela voltar a subir acima dos 54,43, a gente vai ter projeções aqui de 12 e de R$20, ou seja, ela pode ir até 74, mas se ela romper, né, esse 54,43 e se colocar de novo forte acima desse patamar, tá? Enquanto ela estiver para baixo disso, o que a gente tem mesmo é um suporte aqui nos 42,34. Falar do Banco do Brasil, o Banco do Brasil que está num grande otimismo, né, com o novo governo, ele que está aqui no gráfico diário nos 46,33, passou aí no último pregão do ano. O último pregão do ano é uma coisa meio bizarra, né? Então tem muito movimento que acontece só no último pregão do ano, então não dá para a gente considerar um rompimento aqui de poucos centavos, de um número super importante que a gente ficou acompanhando durante vários meses, como se fosse uma coisa definitiva e que vai levar o papel agora para 50. A gente vai ter que confirmar isso aqui no primeiro pregão de 2019. E se a gente der uma olhadinha no gráfico semanal também do Banco do Brasil, o que a gente vai ver?
Vou botar a autoanálise aqui no gráfico. A gente vai ver 48, a gente vai ver que 42 também na projeção, a gente vai ver a mesma coisa que a gente estava vendo no gráfico do Ibovespa, né? A gente está vendo que uma máxima foi traçada no gráfico e ela é a que está presente aí, tá? Não temos mais nada puxado para cima, nenhuma projeção em aberto para o alto aí do Banco do Brasil também, né? O Banco do Brasil tem uma correlação muito alta aí com o Ibovespa, então o que a gente pode esperar desse gráfico de longo prazo do Banco do Brasil é que ele realmente já está nos seus máximos esperados. Não tem muita coisa para cima disso daí, não. Aqui o Itaú. Itaú que também está se segurando aqui no topo, né, 35 e 32 aqui foi era a nossa resistência importante, que também foi rompida aí no último pregão do ano, portanto não é o melhor dia para a gente acompanhar um rompimento, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Itaú pelo gráfico semanal. Então, Itaú gráfico semanal. Mesma coisa que a gente viu no Ibovespa, mesma coisa que a gente viu no Banco do Brasil. Tinha uma projeção montada exatamente aqui, 37,94. A máxima atingida foi 36,79. É isso. 37,04, a máxima foi 36,70. Os dois estão um em cima do outro aqui, os numerinhos, né? Era 37,04 a máxima projetada para o triângulo, 36,79 foi o número que foi atingido. Isso quer dizer, está 35,48? Isso quer dizer que os 37, como não foi atingido ainda, né? Os 37,04 ainda são uma projeção em aberta, mas da mesma forma ele está exatamente na ordem de grandeza que é esperada da máxima. Não tem nada projetado para cima disso também no Itaú. Todo mundo relacionado ao Ibovespa em máximas históricas, tá? O dólar realmente pode fazer uma movimentação que traga ele para baixo. Uma coisa que a gente realmente viu no gráfico lá, tem lógica se ele fizer um movimento para baixo. O movimento para cima do dólar já está telegrafado, mas ele pode atingir e voltar, né? A gente viu isso também de longo prazo, mas tirando isso, todos os papéis, né? A gente podia esperar que o Ibovespa tivesse também com um movimento que pudesse se montar para cima nos gráficos de longo prazo e também as blue chips aqui, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo todo mundo já nos seus patamares mais altos, tá? Então a alta que era esperada já aconteceu. Tá? É isso que está telegrafado aqui em todos os gráficos para 2019. E aqui a Ambev obviamente não está dando alta nenhuma, ela está simplesmente aí nos R$15, próxima dos R$19, essa faixa R$19, R$20, onde ela ficou muitos e muitos anos, acabou passando em 2018, depois voltou, né? E aqui, do jeito que ela está, tenho 13 e 19 como projeção para ela mais para baixo. Tá? Então a Ambev ainda no longo prazo aqui, gráficos mais longos, ainda aponta que ela pode cair mais. Ela está dando uma segurada aqui nessa região dos R$15, mas se ela perder, ela pode vir até os 13,20. E vamos encerrar a nossa análise falando do Bitcoin para 2019. Bitcoin, se a gente der uma olhadinha no gráfico semanal dele, ele que parou aí na casa dos $3.700, né? Se a gente der uma olhadinha no gráfico semanal dele, a gente vai ver 2018 foi o ano da queda, saiu lá dos 20 mil para os 3 mil. Tá? Então passou o ano todo caindo, com encerrado o ano, também a gente espera que ele comece a voltar a se valorizar. Por quê? Porque se a gente pegar a última queda forte que a gente teve do preço do Bitcoin, que foi essa aqui, 2014, 2015, né, caiu 75%. A gente tem essa queda atual, uma queda que caiu aí 84% do valor. Depois dessa queda grande aqui, a gente viu o preço recuperar. Obviamente,
não é de uma hora para outra, o preço demorou aí praticamente o ano todo de 2015 para começar a se recuperar, depois ele embalou e foi embora, né? E 2019 pode ser um ano em que a gente vai ver o Bitcoin, né, se estabilizando, o que é importante para o uso do Bitcoin também, né? O Bitcoin com uma volatilidade de preço muito grande, o que a gente viu aqui em 2018 por causa da supervalorização que a gente teve em 2017, foi muita gente querendo aceitar o Bitcoin como moeda e poucas semanas depois voltando atrás porque a volatilidade era tão grande que não conseguia manter um padrão de conversão de preço para o mundo real. As coisas são compradas com dinheiro fiat, não são compradas com criptomoeda, né? Então o pessoal aceita criptomoeda para converter em dinheiro e não estava dando para converter em dinheiro, o uso aqui acabou ficando nublado e com o Bitcoin agora nos $3.600, tirando essa faixa, né, que estava tapando a visão, todo mundo está deixando turva a visão de todo mundo da supervalorização, a gente volta a olhar para o Bitcoin como que ele sempre foi, né, reserva de valor e tecnologia, tá, um braço novo de tecnologia do ponto de vista financeiro e um ativo para reserva de valor que tem sim as suas qualidades. As outras criptomoedas, quem me ouve aqui sabe que eu não gosto delas, eu acho que praticamente nenhuma delas tem valor, tá? Mas obviamente uma ou outra vai acabar sobrando, mas tipo 99,9% delas são só scam. Elas realmente não têm função nenhuma, porque estatisticamente é impossível que elas tenham função, elas só apareceram porque é bonito ter uma criptomoeda, todo mundo lançou a sua, né? Mas as criptomoedas que não são focadas na blockchain, focadas em utility, que são focadas em moeda, elas vão acabar migrando todas para o Bitcoin e para mais uma ou duas ou três moedas. Tá? E 2019 pode ser o ano dessa consolidação, onde essa limpa toda vai ser feita e tudo indica que ele vai ser um ano de repetição, assim como 2015, de preços de lado, para consolidar esse movimento, o que abriria espaço para o Bitcoin ter uma valorização futura de novo. Tá? O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que extrapolar esse gráfico de 2015 até 2017 para frente, em 2019 até 2021, talvez um pouco mais rápido, 2019 2020. Agradeço muito a presença de todos. Até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.